A partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com José Tomás Nonô, secretário de Saúde do município de Maceió. Secretário, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Oi, Flávio. Para começar, uma notícia nova que saiu nesse final de semana. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, pretende realizar concurso público. Para quando, secretário? Olha, Flávio, o concurso é uma consequência do que nós fizemos esses 3 anos. Quer dizer, a rede municipal de saúde foi muito ampliada, entre reforma e construção nova são quase 60 unidades, a gente dobrou a farmácia, a gente melhorou, vamos dizer, a comunicação. Nós estamos agora com essa nova empresa que ganhou a concorrência, estamos informatizando em escala brutal, mas também não é menos verdade que ao longo dos últimos anos, e aí estou falando antes da minha gestão de tudo isso, nós vamos perdendo profissionais. E aqui entre nós, quanto mais a gente aperta, mais gente se aposenta, né? Então, nós temos hoje uma carência pontual de 162 médicos, isso, claro, para o universo ideal. Então, eu encaminhei ao prefeito detalhadamente que tipo de profissionais são esses, a grande maioria de especialistas e outros generalistas. São 162, inclusive os lugares onde, fisicamente, para onde eles seriam eventualmente designados. Da mesma forma, nós elevamos de 17 para 100 e poucas as cadeiras de dentista em funcionamento. Temos dentistas suficientes, mas faltam 50 auxiliares de saúde bucal. E como no caso dos dentistas, é preciso auxiliar para que eles funcionem em toda a sua plenitude. Então, nós encaminhamos isso sexta-feira ao prefeito, mostrando a prioridade. E aqui entre nós, eu tentei fazer isso ano passado, mas havia aquela alegação de ano eleitoral, não pode concluir. Eu, particularmente, acho que havia margem, mas águas passadas, ficar brigando com a Procuradoria, tempo perdido, e então nós estamos com essa nova tratativa. Agora, horizonte de tempo não tenho, porque eu dei o pontapé inicial, sexta-feira, o pedido formalizado, com toda a documentação que a burocracia exige, mas isso vai para a Secretaria de Finanças, ver o impacto financeiro, vai para a Secretaria de Administração, tem uma longa peregrinação. Eu, inclusive, vou adiantar uma coisa no teu programa. Se eu desconfiar que isso vai demorar muito, eu vou pedir uma reunião com os membros do Ministério Público, que são os membros do Ministério Público, que são os defensores do direito difuso da sociedade, para ver se em conjunto com os promotores, com os procuradores da República, enfim, com esses personagens, eu conheço vários deles, fui um deles, para ver se a gente encontra uma maneira qualquer de acelerar isso, porque na realidade a carência é brutal. Bom, ao mesmo tempo que está propondo concurso público para a Secretaria de Saúde, a Secretaria está querendo da Prefeitura também autorização para processo seletivo para a contratação de organizações sociais. Flávio, é uma alternativa. Veja, eu tenho alguns postos também com equipes muito desfalcadas. Então, por via das dúvidas, eu entrei com o pedido de concurso público e também entrei com um pedido de IOS. Por que não concurso também, secretário? Por que não concurso, ao invés das OS? Não, concurso e IOS. Eu entrei com os dois. Eu estou querendo saber quem é que chega primeiro na reta de chegada. Na realidade, o que eu quero defender é o interesse da sociedade. Eu preciso de um atendimento. Nós temos aqui com as OS um excelente resultado. Desde o ano passado estão sob minha autoridade as duas UPAs daqui, são exemplos muito positivos de atendimento de OS. Então, por via das dúvidas, eu estou pedindo o concurso e estou pedindo a OS. É o que eu quero mesmo e o que quer a Secretaria. E, no fundo, eu acho que o que quer o prefeito é que essa comunidade, essas pessoas sejam atendidas. Eu estou preocupadíssimo. Veja, programas de saúde da família, se as equipes estiverem descompletas, e várias delas estão, elas podem ser descredenciadas pelo Ministério da Saúde. Nós já perdemos uma antes de eu assumir, podemos perder mais. Então,
Não há sentido. Nós temos algumas especialidades que não tem mais nenhum profissional. As pessoas se aposentaram, saíram e há anos não há concurso para médico na prefeitura. A prefeitura paga bem, paga melhor do que o Estado, paga pontualmente. Então, nada mais justo do que democratizar isso. E, paralelo a isso, há um fato que muita gente ignora. Nós estamos fazendo um esforço brutal na Secretaria para contratualizar os hospitais, o que é outro problema. Se você me perguntar hoje, por que é que o hospital tal ou o laboratório tal presta serviços para a secretaria e o laboratório qual ou o hospital tal não presta, eu não sei lhe responder. Eu não sei como entrar lá desde que o mundo é mundo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo desde o ano passado, desde outubro, fizemos um chamamento público, foi publicado o edital, foi muito interessante, porque apareceram mais do que o dobro do pessoal credenciado hoje. Isso garante tabela SUS, isso garante mais gente prestando serviço, democratiza, e eu não quero ter este poder divino, que eu acho que político nenhum deve ter, de que você trabalha para mim porque eu sou seu amigo, eu gosto, e o outro cidadão qualquer não entra aqui porque eu não gosto, não é meu amigo. Então, nós estamos dando a isso transparência total, democratizando e ampliando a oferta. Quanto mais gente trabalhar para a Prefeitura Municipal de Maceió, melhor. Há também um outro lucro extraordinário, que é: eu saberei exatamente o que vou pagar e a quantidade de serviço que vai ser prestado, porque todo mês, dentro da secretaria, tem sempre uma dificuldade de ajuste, porque a empresa tal deixou de fazer uma série de coisas, ou fez demais outras, enfim. Com um contrato fica tranquilo, você tem que fazer tanto disso e eu tenho que lhe pagar tanto, por isso a vida fica muito melhor para todos nós. Secretário, tem previsão de conclusão da UPA do Santa Lúcia, que seria no Jacintinho? Eu estou indo ao Ministério hoje, amanhã estou lá, vou a Brasília agora, e amanhã já tenho uma agenda, eu estou levando o último documento burocrático que faltava. Então, eu tenho a impressão que quando eu voltar de Brasília, eu acho que vai estar formalmente resolvido o problema da UPA, e vamos dar início à licitação. O projeto está todo feito, mas você não pode calcular, nem o telespectador, o que precisa de papel para mudar um endereço. O projeto é basicamente o mesmo, a coisa é a mesma, apenas nós estamos tirando do Jacintinho e transferindo para Santa Lúcia. E por quê? Porque o Jacintinho, de qualquer forma, ele é bem melhor assistido do que o Santa Lúcia. Santa Lúcia é um vazio brutal, sobretudo para os atendimentos de emergência. O Jacintinho fica numa zona mais cercada de cidade. Por todos os critérios, vai ser melhor na Santa Lúcia. Mas esse simples ato, que para mim a gente resolvia com 30 dias, meu amigo, haja papel. Mas vou levar o derradeiro papel e, se possível, vou conversar com o responsável, que é o doutor Marcelo, e, se possível, ainda tentar conversar com o ministro Mandetta. Não está garantido ainda, porque lá está um pandemônio. Com esse negócio de reforma da Previdência, deputado pugnando por essas coisas que eu não sei o que é. Esse negócio de a velha política e a nova política, eu não consigo distinguir muito isso não. Elas são muito parecidas. Então, mas enquanto isso se desata para lá com a reforma da Previdência, os ministérios estão abarrotados de confusão e muito paralisados sob o prisma político. Bom, um setor bastante festejado pela Secretaria de Saúde é o Serviço de Atendimento Domiciliar. SAD. Como é que funciona, secretário? Vou lá. O SAD é uma coisa sensacional. Aliás, quinta-feira, se não me falha a memória, tivemos uma reunião muito boa com o novo secretário estadual de saúde. Eu nunca escondi que, ultimamente, as relações com a CESAL não estavam lá muito boas, mas ou podiam melhorar muito. E o desenho foi o melhor possível e o SAD entrou lá como sugestão nossa. Existem alguns doentes que tendem, pela especificidade da sua enfermidade, a se perpetuar nos hospitais. Ora,
Quando você toma um leito de UTI, uma hipótese, por meses, estou dando só uma hipótese, a UTI é caríssima. E o paciente não se sente à vontade. Eu já tive familiar dentro de uma UTI, é um negócio terrível. Então, muitos deles podem ser atendidos em casa, com os mesmos requisitos técnicos exigíveis na UTI para aquelas enfermidades, mas com o carinho da família, conviver em casa. Vamos tratar a hipótese mais cruel, um câncer em estado terminal. Na realidade, algum tipo de tratamento intensivo nos hospitais é pior sob o ponto de vista espiritual, do que você estar com os seus, com as pessoas que você ama, no seu ambiente familiar. Então, nós temos reforçado muito isso. E veio a supervisora de Brasília, a chefona desse negócio, ver Maceió e, mais uma vez, uma surpresa agradável. Ela diz que o que nós fazemos aqui, com o mesmo nível de excelência, praticamente não é feito em lugar nenhum. E segundo, como eu dei uma prioridade nesse tipo de serviço, nós somos a terceira capital do país em quantidade de atendimentos. Só perdemos para São Paulo e Belo Horizonte. Então é um troço fantástico, porque você abre um leito de hospital para um outro tipo de coisa, você dá conforto, você dá um tratamento de uma certa forma melhor e, ao mesmo tempo, você barateando o custo, você pode atender muito mais pessoas. Um leito de UTI custa, quem já teve um, mesmo na tabela SUS, custa uma barbaridade. Então, a gente atende melhor e, ao mesmo tempo, atende um número muito maior de pessoas. O SAD é serviço de atendimento domiciliar, mas, na realidade, ele funciona mais ou menos como, de uma maneira grosseira, eu expliquei. Eu sou entusiasta desses programas, sabe, Flávio, que dão uma atenção social maior ainda. Está na mesma linha do carinho que nós demos à vigilância sanitária para diminuir o mosquito. Já conversamos isso uma vez. Você vê que os números de zika, de dengue, de microcefalia lá na ponta diminuíram assustadoramente em Maceió por conta de um trabalho enfático que nós fizemos. O consultório de rua, ganhamos todos os prêmios, ganhamos 30 minutos de Rede Globo de graça o ano passado, mostrando esse carinho. Então, esses segmentos da sociedade que, por si só, são, digamos assim, socialmente mais vulneráveis, a gente tem chegado com recurso, com estímulo para o pessoal e temos nos dado muito bem, é motivo de muito orgulho. A Secretaria de Saúde está firmando uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para o projeto Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências. Como é que se pode participar disso? Isso ainda está embrionário, sabe, Flávio? É uma coisa interessante, nós tivemos uma proposta, estamos nas primeiras conversações. Eu não quero conversar sobre isso agora, porque eu não teria muito informe. Eu estou esperando, eu tive que fazer essa jornada de Brasília e depois dela eu vou a São Paulo, vou conversar no Sírio, vou ver como isso se desenvolve. A gente está tentando fazer, não é especificamente isso, mas acho que a gente já está na hora de modernizar algumas rotinas. Algumas coisas lá são feitas, aí eu pergunto assim, por que isso é assim? Aí o cara me responde, não, é assim porque sempre foi assim, secretário. Esse sempre foi assim, não me satisfaz. Eu acho que a gente... Se você me perguntar, eu respondo honestamente, eu acho que a Secretaria de Saúde avançou muitíssimo. Mas com a mesma tranquilidade que eu lhe digo que ela avançou muitíssimo, eu trago a minha angústia de que ela pode avançar muito mais. E uma das coisas que ela pode e deve avançar muito mais é no OIM, Organização e Método, é melhorar a maneira como as coisas funcionam internamente. Um dos errascos disso era a informatização. Vou dar um caso, eu conto os êxitos da Secretaria, mas também não tenho nenhum constrangimento em contar fracassos. Outro dia eu despachei um processo que era de melhoria desse negócio de atendimentos e tal.
O processo rodou 3 meses. 3. Dentro da secretaria, não saiu do meu prédio. Foi para o setor de não sei quem, que mandou para não sei quem, ao fulano, etc. e tal. E no fim, o setor de controle e fiscalização, que era, na verdade, o destinatário da pergunta, me devolveu dizendo, depende da decisão do secretário. Ou seja, perdemos 90 dias e a coisa voltou para a minha mão exatamente do jeito que saiu. Agora, imagine nisso num lugar que tem quase 5 mil funcionários, eu não sei o exato número, porque muitos se aposentaram, e 20 e tantas mil demandas formalizadas, quer dizer, é uma loucura. Eu acho que eu vou focar na realidade o que é que a gente fez nesses 3 anos. Nós aumentamos a rede, sem a rede não tem como. Nós aumentamos medicamentos, sem mais remédio não adianta ter rede. Fizemos a turma com o ponto eletrônico e outras medidas, vamos dizer... Trabalhar despertar mais. Não, eu não vou usar essa palavra chocante. Eu vou dizer que a turma se motivou mais e tão lá. Bom, aí você vai para a rede. Os serviços da Oi eram os piores do país. É impossível ter alguma coisa pior do que a Oi. Graças a Deus, na nova licitação, ela foi vencida e nós temos uma nova empresa que vai nos dar... Vamos dizer, em vez de 2 megas numa determinada atividade, vai dar 10 megabytes pela metade do preço. Eu, quando vi o resultado da licitação, eu exultei. E aí uma firmeza e uma determinação do prefeito. Isso foi uma licitação da prefeitura. A primeira secretaria que vai ser atendida é exatamente a Secretaria de Saúde. E nós já estamos numas transações lá. Porque isso se reflete em tudo. Nos postos que nós temos ponto eletrônico, todo mês tem 10, 20 mil reais de desconto de folha de gente que não faz. Onde não tem ponto eletrônico, nós temos só ingleses. Eles chegam pontualmente às 8 horas, cumprem a jornada de trabalho, é uma coisa curiosa. E em alguns cantos a gente não tem esses postos, porque não tem fibra ótica, a Oi não chegava. E agora nós vamos ter tudo isso. Na velocidade de informação, nós temos uma bronca na judicialização que não é brincadeira. O ano passado fizeram 11 milhões de reais de bloqueio. O bloqueio é mais complicado do que as pessoas imaginam, porque uma determinada prestação custa 30 mil reais, o bloqueio sempre é de 120, 140, 150, aqui tu fica esterilizado, além de dar margem a outras patologias. Se um dia você quiser conversar, aí precisa de um programa só para ver deformações da judicialização, e nós podemos evitar muitas dessas coisas se nós tivermos uma comunicação pelo meio eletrônico, online. Já conversei com a Procuradoria, já conversei com alguns procuradores, defensores, etc. e tal. A gente pode melhorar muito nisso, porque o raciocínio nosso é, já que o recurso é o mesmo, nós temos que gastar melhor para atender mais. Então, quando eu evitar que um processo na tabela SUS, se ele custar 100 reais na tabela SUS, judicializado ele custa 500, 600, 700. Então, é por aí que se esvai o dinheirinho do contribuinte. E a gente tem que cuidar disso também. Secretário, vou aproveitar que o senhor é também presidente do Democrata para a gente entrar em assuntos políticos. Ótimo. Em nível nacional, o DEM estava praticamente esvaziado e, de repente, ressurgiu. O DEM hoje tem vários ministros do governo Bolsonaro, tem o presidente da Câmara, tem o presidente do Senado. O DEM cresceu, Flávio. Deixa eu só fazer um pequeno reparo. Nós subimos dos 20 deputados que tínhamos na legislatura passada para 28. O problema é que, por exemplo, o PSDB hoje é igual a nós, é 28. O que determinou o crescimento do DEM foi porque o DEM tem realmente quadros comprometidos, quadros revolucionários, de uma certa forma, nesse sentido. Então, eu estive em Brasília no fim do ano, depois eu fiz a cirurgia, não pude viajar, agora que estou liberado para ir de novo. Nós temos a ministra da Agricultura, que eu não a conheço, mas ouço dizer que é uma mulher brilhante e extremamente competente. Isso é medido por todos os deputados ruralistas. E, olha, tem 2 bancadas na Câmara, bancadas informais, que são indigestas de administrar. Um é a ruralista, porque lá metade dos deputados
tem fazenda, tem não sei o quê, tem alguma ligação com o campo. O Brasil ainda é, lamentavelmente, um país com uma feição muito rural em determinadas coisas. E a bancada da bala, obviamente, que não é moleza. O presidente é oriundo da bancada da bala, é bom lembrar. Então, nós não temos gente boa nesse segmento, mas temos nesses outros segmentos complicados. Então, a ministra da Agricultura foi para lá porque era coordenadora, e eu imagino que uma mulher, para coordenar a bancada ruralista, tem que ser boa. Eu não a conheço, mas dou esse crédito. E me disseram que na recente visita do Bolsonaro a Washington foi quem se saiu bem nas conversas. Temos o ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil, o Onyx, é um amigo pessoal, deputado antigo, e está lá pelo mérito, sobretudo, além de ser um parlamentar experiente, foi o primeiro cara que apoiou o Bolsonaro. E isso surtiu efeitos. Do Rio Grande do Sul, na eleição passada, ele era o penúltimo ou o último deputado, e nessa ele foi o segundo mais votado. Quer dizer, o Bolsonaro cacifou. O outro é o Mandetta, é o que eu vou tentar conversar amanhã ou depois. Mandetta foi secretário de Saúde de Campo Grande, o que dá a ele, eu conversei, uma visão muito interessante, que Campo Grande é mais ou menos do tamanho de Maceió, vamos ver se avança. Então, o DEM cresceu porque tinha quadros competentes. De quebra, e olha que o quebra aqui é pesado, elegeu o presidente da Câmara e elegeu o presidente do Senado. O presidente da Câmara era óbvio, o Rodrigo já vinha na presidência, se ouve muito bem, é um deputado competente, etc. e tal, já está arengando lá com o Bolsonaro, faz parte do processo, e elegeu o Davi Alcolumbre. Esse sim foi uma surpresa, mas em razão do fracasso da candidatura do senador Renan e de tudo isso que cercou essa candidatura, terminou se elegendo. Eu acho que se a filha do Tebet tivesse sido candidata, talvez nós não tivéssemos o presidente do Senado. Mas equívocos também acontecem, e quando os equívocos beneficiam o partido, hoje nós temos 3 ministros, e nós temos o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E isso tem provocado um crescimento nacional do partido. Aqui em Maceió, nós vamos fazer a convenção municipal sem alarde, carta horária, no dia 28, em abril vamos fazer a estadual, e eu estou impressionado com o número de pessoas que nos procuram, sondando uma entrada no partido, etc. e tal. Fico feliz. O que dizer do governo Bolsonaro, que está prestes a completar 100 dias? Olha, quando começar vai ser um êxito. Eu acho que vai ser um êxito. O problema é que o Bolsonaro foi eleito com essas propostas, uma justiça se faça, não enganou ninguém. Ele gosta de se comparar com o Trump, eu não sei se isso é justo, se não é justo, mas ambos têm uma coisa em comum. Eles disseram na campanha o que é que iam fazer e foram majoritariamente votados. Eu acho particularmente, ironias à parte, que falta empenho do governo federal para aprovar a reforma da Previdência. Quando morreu o Ricardo Boechat, assumiu a rádio Bandeirantes o Eduardo Oineg. Eu conheço particularmente, na época em que eu fui deputado, ele era o chefe da sucursal da Veja, da editora Abril, em Brasília, um jornalista competentíssimo, mas eu não sabia que ele fazia a rádio. Ele ficou no lugar do Boechat e fez uma entrevista brilhante, quem quiser ver, veja, juntando na mesma oportunidade Fernando Henrique e Michel Temer. Michel Temer ainda não estava preso, da mesma forma que Fernando Henrique goza de plena liberdade. Nessa entrevista, o Fernando Henrique, que não é chegado a reconhecer erro próprio nunca, ele diz: olha, eu errei muito, eu fiquei surpreso, achei a entrevista genial, porque vi o nosso Fernando Henrique dizer uma vez na vida que errou. Agora, esse negócio da Previdência eu tentei e perdi. O Michel nem conseguiu engrenar. Isso é uma pedreira, expressão do Fernando Henrique Cardoso, que eu faço minha. A reforma da Previdência é uma necessidade para o país, mas é uma necessidade antipática. Ela mexe com toda sorte de interesses e se presta a todo tipo de ideia. Algumas
lógicas e outras absolutamente disparatadas. Para que ela seja aprovada, é necessário que o governo federal se empenhe. A Câmara sozinho, nem o presidente da Câmara sozinho ganha essa parada. Houve esse mal-estar, vamos falar do que está acontecendo entre o Rodrigo e o presidente. Veja, o presidente diz, eu já fiz a minha parte, mandei para lá. Se essa regra valer para o Rodrigo, e eu vou dizer isso a ele hoje à noite ou amanhã, quando estiver com ele pode dizer a mesma coisa. Eu faço a minha parte, boto em votação. Se o presidente, a única tarefa dele for mandar a mensagem, a do Rodrigo for pautar, sabe quando é que sai a reforma da Previdência? Nunca. E aí tem a ameaça que não está sendo vista com clareza de acontecer o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai dos anos 50, do pós-guerra, quando tinha muito dinheiro, fez a festa, aposenta com 25 anos, não precisa trabalhar, militar hidrogênio, coisas parecidas. O que aconteceu é que num dia que não foi belo, não tinha dinheiro nem para os aposentados, nem para os ativos, nem por coisa nenhuma. Na realidade, esse déficit tem que ser sanado, estancado, essa hemorragia, não é porque é agradável. Claro que por militares que se aposentavam com 30, é só olhar em Alagoas a quantidade de coronel que tem. Aposentado com 40 anos, com 45, perdão, com 50, jovem, disposto. A lei permite, pelo regime especial que eles têm. Quando você mexe nisso, se eu pudesse me aposentar com 30, eu não ia me aposentar com 60. Você está contrariando. Se você não pagava nada de contribuição e começa a pagar, você chia. Enfim, é uma coisa que vai... E embaixo disso tudo tem uma argumentação que a sociedade brasileira, às vezes, não gosta de entender. Olha, isso vai surtir pleno efeito daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu tenho 70 anos, eu posso raciocinar de uma maneira mesquinha e dizer, daqui a 20 anos eu já morri. Por que eu vou me preocupar com o negócio do que eu já morri? A Câmara tem muito disso. Então é preciso que, além do presidente da Câmara, além do presidente da Senado, o presidente da República pessoalmente se imbua de que é sua função se esforçar para empurrar essa reforma, senão essa reforma não sai. E o dinheiro do país está indo praticamente quase todo para folha e déficit da Previdência. Se nós queremos um país onde funcionários públicos, e eu falo muito à vontade que eu sou funcionário público e aposentado, se funcionários públicos e aposentados vivos, o país vai ser para pagar o buraco da Previdência, astronômico, e folha do servidor. E onde ficam as estradas, a saúde, a educação e todas essas coisas? Tá ok. Muito obrigado a José Tomás Nonô, secretário de Saúde do município de Maceió e também presidente do Democratas aqui em Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.